O relógio digital no painel do meu carro marcava 15h47 quando meu telefone vibrou. Eu estava terminando uma reunião com um cliente no centro da cidade, mais uma negociação bem-sucedida para a Riker Construction, a empresa que construí do nada ao longo de 15 anos de trabalho incansável. Olhei para o número desconhecido, presumindo que fosse outro empreiteiro. Sua casa agora. Seus filhos não estão seguros. Meu sangue gelou. Liguei para casa imediatamente, sem resposta de Vanessa, sem resposta dos telefones dos meus filhos ou da minha filha. Abandonei minha maleta na mesa de conferências e corri para o meu carro, quebrando todos os limites de velocidade entre o centro de Portland e nossa propriedade em Lake Otsego. Os pneus do meu Audi guincharam quando parei na entrada, notando tanto o Range Rover de Vanessa quanto, estranhamente, a caminhonete do meu irmão Perry. Algo estava muito errado. Perry deveria estar em Seattle até a próxima semana. Arrombei a porta da frente, o grande hall de entrada parecendo subitamente a entrada de um mausoléu. A casa estava assustadoramente silenciosa, exceto por vozes abafadas vindo da sala de estar. "Vanessa!" gritei. "Dylan! Meredith!" Ao virar a esquina, encontrei Vanessa rígida ao lado da lareira, seu rosto sem cor. Perry estava ao pé da escada, bloqueando o caminho para cima. "Nolan", disse Perry com as palmas levantadas. "Você precisa se acalmar, cara. Onde estão meus filhos?" Exigi, notando o rímel borrado de Vanessa e suas mãos trêmulas. "Eles estão bem", Perry insistiu. "Mas não suba. Não é o que você pensa." Vanessa deu um passo à frente de repente. "Eles me obrigaram, por favor. Não olhe nos quartos deles." Um calafrio percorreu minha espinha. "Quem te obrigou a fazer o quê?" Quando nenhum dos dois respondeu, empurrei Perry para o lado e subi as escadas 2 degraus de cada vez. Ouvi seus passos atrás de mim, os apelos desesperados de Vanessa ecoando pelo corredor. Abri a porta de Dylan primeiro, vazia. Depois a de Meredith, também vazia. Por fim, alcancei o quarto de hóspedes no final do corredor e girei a maçaneta. O que vi foi inimaginável. Meus filhos, Dylan, de 17 anos, e Meredith, de 15, estavam sentados, amarrados a cadeiras, fita adesiva sobre suas bocas, olhos a regal. "Nolan", disse Lawrence abaixando a arma que segurava. Bem na hora. "Que diabos é isso?" rugi, avançando, apenas para sentir Perry me agarrando por trás. "Calma", alertou Lawrence, erguendo a arma novamente. Isso é uma conversa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Dylan e Meredith lutavam contra suas amarras, gritos abafados por trás das fitas. Forcei-me a parecer mais calmo do que me sentia, entrando no modo negociador que construíra meu império. "Solte meus filhos, Lawrence. Seja lá o que for, é entre nós." Lawrence riu, um som vazio que eu nunca ouvira dele antes. "É sobre família, Nolan. Especificamente a sua." Vanessa passou por mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não tive escolha, Nolan. Ele ameaçou as crianças." Lawrence fez um gesto com a arma. "Mostre a ele, Vanessa. Mostre ao seu marido o que você tem escondido." Com as mãos trêmulas, Vanessa puxou um envelope pardo de trás de uma cômoda e o entregou a mim. Dentro havia fotografias, dezenas delas, datando de anos atrás. Vanessa e Lawrence juntos, intimamente. As datas mostravam um relacionamento que durava quase uma década. 8 anos, Nolan, disse Lawrence. 8 anos dormindo com sua esposa enquanto você construía nosso império. A revelação me atingiu como um golpe físico. 8 anos, sussurrei, olhando para minha filha, minha suposta filha, com novos olhos. Suas feições, que eu sempre atribuíra ao lado de Vanessa, de repente assumiram um novo tom. Os olhos de Lawrence me encaravam de volta. "Os resultados do teste de DNA estão aí também", confirmou Lawrence. "Dylan é seu, Meredith não é." O aperto de Perry em mim afrouxou. "Eu só descobri hoje, Nolan. Vanessa me ligou quando Lawrence apareceu com uma arma. Vim ajudar as crianças." "E por que me contar agora?" Perguntei a Lawrence, minha mente acelerada para processar essa traição enquanto calculava como tirar meus filhos, pelo menos Dylan, para um lugar seguro. "Porque você está me tirando do jogo", rosnou Lawrence. "O contrato Mitchell. Você está reestruturando para minimizar minha participação depois de tudo que contribuí."
Você não contribuiu com nada além de mentiras, cuspi. Eu construí a Riker Construction. Você apenas pegou carona. Lawrence pressionou a arma contra a têmpora de Meredith, fazendo-a gemer por trás da fita. Você acha que pode simplesmente me descartar? Que minha filha deveria crescer chamando outro homem de pai? Naquele momento, a raiva se cristalizou dentro de mim em algo frio e focado. Eu tiraria minha família para a segurança, depois destruiria todos os envolvidos nessa traição, mesmo que isso incluísse minha esposa de 20 anos e a garota que criei como minha filha. O que você quer? Perguntei, minha voz mortalmente calma. Novos termos, 50% de propriedade, parceria total, reconhecimento de Meredith como minha filha. Ao fundo, sirenes soaram à distância. Os olhos de Lawrence se arregalaram. Você chamou a polícia. Ele exigiu de Vanessa. Eu não chamei. Ela começou, mas Perry a interrompeu. Eu acionei o alarme silencioso quando cheguei aqui, ele admitiu. Estava tentando ganhar tempo. Lawrence entrou em pânico, balançando a arma entre nós. Naquela fração de segundo de distração, eu o ataquei, derrubando-o no chão. A arma disparou, a bala estilhaçando o teto enquanto lutávamos. Bati seu pulso contra o chão de madeira até a arma cair. A polícia invadiu a casa momentos depois, encontrando-me com o joelho pressionado na garganta de Lawrence, seu rosto ficando roxo. Meus filhos ainda estavam amarrados às cadeiras, e minha esposa e irmão assistiam horrorizados enquanto 15 anos de violência contida emergiam de uma só vez. Quando os policiais me tiraram de cima de Lawrence, uma clareza que eu nunca conhecera antes se instalou sobre mim. Todas as pessoas nesta sala, exceto Dylan, me traíram, e eu nunca, jamais, perdoaria nenhum deles. As próximas 48 horas passaram em um borrão de depoimentos à polícia, consultas com advogados e visitas desconfortáveis ao hospital. Lawrence foi preso por sequestro e agressão. Vanessa, após extenso interrogatório, foi liberada enquanto aguardava investigação adicional sobre seu papel no incidente. Mudei Dylan e eu para o Four Seasons, no centro da cidade, enquanto processava o que havia acontecido e o que viria a seguir. Meredith ficou com Vanessa na casa da irmã dela, um desenvolvimento que não me trouxe dor, apenas uma fria indiferença. Você deveria comer alguma coisa, disse Dylan, observando-me encarar as luzes da cidade pela janela do hotel. Aos 17 anos, ele parecia de repente mais velho, mais perspicaz. Você não comeu nada desde ontem. Virei-me para meu filho, agora minha única família verdadeira, e consegui dar um sorriso sombrio. Não estou com fome, pai. Ele hesitou. O que acontece agora com a mamãe, com Meredith e tudo mais? Sentei ao lado dele no sofá luxuoso do hotel. Sua mãe e eu terminamos. Não há volta disso. E Meredith? Sua voz falhou ligeiramente. Irmã ou meia-irmã, eles cresceram juntos. Os advogados de Lawrence vão pressionar pelos direitos de paternidade, disse eu, sem emoção. O que funciona para mim? Não tenho interesse em criar o filho de outro homem. Dylan recuou diante da minha frieza, mas eu não podia suavizar esse golpe. A implacabilidade que me tornara bem-sucedido nos negócios agora guiaria minha vida pessoal também. A mamãe ligou 6 vezes, ele disse, olhando para meu telefone silenciado. Ela pode ligar 100 vezes, não vou atender. Meu telefone vibrou novamente. Não era Vanessa dessa vez, mas meu advogado, Benjamin Allman. O que você tem para mim, Ben? Perguntei, saindo para a varanda para ter privacidade. Lawrence conseguiu fiança, Ben informou. A família dele tem dinheiro e Vanessa foi visitá-lo. A notícia deveria ter me chocado, mas nada podia penetrar a resolução gelada que se formara ao redor do meu coração. Você conseguiu o que pedi? Sim, Ben confirmou. Acesso completo às finanças da empresa, contas pessoais, todas as comunicações, e redigi os papéis de divórcio com os termos que você especificou. E, pressionei, é brutal, Nolan. Ela não recebe nada, sem pensão, sem propriedades, suporte mínimo para Meredith que terminará quando a paternidade for estabelecida. Você está invocando a cláusula de infidelidade no seu acordo pré-nupcial e adicionando conspiração criminosa. Bom, eu disse. Arquive amanhã. Mais alguma coisa? Ben pausou. O investigador particular começa amanhã.
Vigilância total sobre todos eles. Mas, Nolan, você tem certeza disso? A vingança não vai trazer? Não estou interessado no seu conselho pessoal, Ben, interrompi. Apenas na sua expertise jurídica. Depois de desligar, voltei para dentro e encontrei Dylan dormindo no sofá, seu rosto preocupado mesmo enquanto dormia. Cobri-o com uma manta, minha mão demorando em seu ombro. Eu prometo a você, sussurrei. Quando isso acabar, reconstruiremos. Mas primeiro, vou fazer cada um deles pagar. Naquela noite, criei uma nova nota no meu telefone, intitulada simplesmente A Lista. Nela, escrevi 4 nomes: Vanessa Riker, Lawrence Woodfield, Meredith Woodfield, Perry Riker. Ao lado de cada nome, escrevi uma única palavra: imperdoável. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, o mesmo que iniciara esse pesadelo. Satisfeito com o que encontrou? A verdade dói, não é? Isso é apenas o começo. Um amigo. Encarei a mensagem, uma nova percepção surgindo. Alguém mais estava envolvido. Alguém que queria que eu descobrisse a traição da minha esposa. Mas quem? E por quê? O jogo era mais complexo do que eu pensava, mas eu sempre fui um aprendiz rápido. 3 semanas após o que Dylan passou a chamar de o incidente, eu estava sentado no meu novo escritório de cobertura alugado no centro da cidade, cercado por quadros de evidências e telas de computador. As paredes exibiam fotos de vigilância, registros financeiros e cronogramas. Uma sala de guerra dedicada a entender toda a extensão da traição. Minha investigadora particular, Rosalind Baker, uma ex-agente do FBI com uma reputação de minuciosidade implacável, espalhou novas fotos sobre minha mesa. Lawrence e Vanessa se encontraram novamente ontem, ela informou, apontando para uma imagem particularmente incriminadora deles se abraçando fora de uma cabana à beira do lago. Eles nem estão tentando ser discretos mais. E Perry? Perguntei, revisando as outras fotos. Ainda jogando dos dois lados. Ele te visita, depois relata a eles. Clássico síndrome de filho do meio, não consegue escolher um time. Prendi as novas fotos no quadro apropriado. 3 semanas de investigação revelaram uma traição muito mais profunda do que apenas um caso. Trilhas financeiras mostravam que Lawrence e Vanessa vinham desviando sistematicamente informações sobre meus clientes e projetos por anos, permitindo que Lawrence aparecesse em momentos cruciais com soluções que o faziam parecer indispensável. E a mensagem? Perguntei. Alguma pista sobre quem enviou a mensagem original? Rosalind balançou a cabeça. Telefone descartável, comprado com dinheiro, mas ainda estou trabalhando no reconhecimento facial das filmagens da loja de conveniência. O misterioso remetente continuava enviando mensagens, sempre revelando novas traições, sempre assinando como um amigo. Sua identidade permanecia o quebra-cabeça mais intrigante. Meu telefone tocou. A escola de Dylan. Sr. Riker, aqui é o diretor Hardgrove. Houve um incidente com Dylan. Ele está fisicamente bem, mas foi suspenso por agredir outro aluno. Cheguei à escola e encontrei Dylan sentado fora do escritório do diretor, os nós dos dedos machucados, o rosto endurecido com uma raiva que espelhava a minha. Ele mereceu, disse Dylan imediatamente. Thomas Woodfield estava falando besteiras sobre a mamãe e seu tio Lawrence. Disse que nossa família inteira era uma piada. O sobrinho de Lawrence, claro. O diretor Hardgrove emergiu, parecendo grave. Sr. Riker, dadas as circunstâncias, estamos suspendendo Dylan por 3 dias, mas considerando a provocação e seu histórico impecável, não haverá mais ações. No carro, Dylan encarou a janela. Você está bravo comigo? Por se defender? Nunca. Aperte o volante com mais força. Mas não deixamos as emoções nos controlarem, Dylan. Nós as canalizamos. Como você está fazendo com aqueles quadros no seu escritório? Ele desafiou. A mamãe me disse que você não respondeu a nenhuma mensagem sobre visitar Meredith. Ela chora por causa disso. Meredith não é mais minha preocupação, disse eu sem emoção. Ela foi sua filha por 15 anos. Ela nem conhece Lawrence e está com medo dele. Parei em um estacionamento, virando-me para enfrentar meu filho. O que exatamente sua mãe te disse? Que ela cometeu um erro há muito tempo, mas nunca deixou de te amar. Que Lawrence a manipulou. Que ela quer consertar as coisas. Ri amargamente. 8 anos não é um erro, Dylan. É uma escolha feita milhares de vezes.
Cada manhã que ela acordava ao meu lado era uma nova mentira. O telefone de Dylan vibrou. Ele verificou, sua expressão escurecendo. É a mamãe de novo. Ela diz que precisa falar com você. Algo sobre ameaças que está recebendo. Um timing conveniente, observei. Mas isso pode ser útil. Diga a ela que a encontrarei amanhã, ao meio-dia, no restaurante Cardinals, em um lugar público. Enquanto voltávamos para a estrada, meu telefone tocou com outra mensagem de um amigo. Olhando na direção errada, Nolan. A traição é mais profunda. Verifique o cofre da Casa do Lago. Um amigo. O cofre da Casa do Lago continha apenas documentos importantes e algumas heranças de família. Eu já o havia verificado após o incidente. Nada estava fora do lugar. A menos que... Mudança de planos, disse a Dylan. Vamos para a Casa do Lago. No quarto principal da nossa propriedade de férias, digitei o código do cofre na parede, atrás da reprodução de Monet, a pintura favorita de Vanessa. Dentro, tudo parecia intocado. Escrituras de propriedade, apólices de seguro, as joias da minha avó. Mas algo parecia errado. A pilha de documentos parecia mais fina. Removi tudo, verificando cada documento contra meu inventário mental. Foi então que notei. O fundo falso que instalei anos atrás estava mexido. O compartimento secundário, onde guardava minhas informações mais sensíveis, estava vazio. Sumiram os planos detalhados para os próximos 5 anos da Riker Construction, incluindo técnicas de construção proprietárias que desenvolvi. Sumiu o disco rígido externo contendo informações de clientes e especificações de projetos valendo milhões. Sumiu a chave de um cofre de depósito contendo títulos ao portador, meu fundo de emergência para o futuro de Dylan. Alguém levou tudo, murmurei. Dylan estava na porta. Pai, olhe isso! Ele me entregou seu telefone. Na tela, havia uma mensagem de Meredith. Dylan, estou com medo. Lawrence fica perguntando sobre os projetos do papai e fica bravo quando não sei de nada. A mamãe chora o tempo todo. Por favor, me ajude. Encarei a mensagem, as peças começando a se encaixar. Isso não era apenas sobre um caso ou paternidade. Era espionagem corporativa, meticulosamente planejada e executada ao longo de anos. E agora, eles tinham meu plano para o futuro da minha empresa. O que fazemos? Perguntou Dylan. Guardei seu telefone no bolso. Vamos armar a armadilha e deixá-los pensar que venceram. O restaurante Cardinals ocupava um imóvel nobre com vista para o rio. Sua arquitetura de madeira e vidro, um testemunho da estética do noroeste do Pacífico. Cheguei exatamente ao meio-dia, escolhendo uma mesa com linhas de visão claras para todas as saídas. Vanessa chegou 7 minutos atrasada, um atraso calculado para me fazer esperar. Um jogo de poder que reconheci do nosso casamento. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se à minha frente. Apesar de tudo, ela ainda era linda. Cabelos loiros mel caindo em ondas ao redor de um rosto que já foi o centro do meu mundo. Você mencionou ameaças, disse eu, sem preâmbulos. Os olhos de Vanessa percorreram o ambiente antes de ela alcançar sua bolsa, deslizando um papel dobrado sobre a mesa. Isso começou a chegar há 3 dias, colocado sob a porta da minha irmã, deixado no meu carro. Desdobrei o papel, impresso em letras grandes. Eu sei o que você roubou. Devolva ou sofra. Alguma ideia do que estão se referindo? Perguntei, mantendo minha expressão neutra. Não, é por isso que estou apavorada. Não roubei nada. Sua mão tremia ao alcançar o copo de água. E como Meredith está lidando com tudo isso? Perguntei, observando sua reação de perto. Dor passou por seu rosto. Ela sente sua falta. Não entende por que você não quer vê-la. Acho que ela entende mais do que você imagina, rebati. Ela tem passado tempo com Lawrence? Vanessa hesitou. Ele quer criar laços com ela, mas ela recusa. Nolan, independentemente da biologia, você é o pai dela, o único que ela sempre conheceu. Inclinei-me para a frente. Fale sobre o cofre na Casa do Lago, Vanessa. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, um sinal que ela nunca conseguira controlar. O que tem ele? Alguém esvaziou o compartimento escondido, levou tudo de valor. Eu não sabia que havia um compartimento escondido, ela protestou. Mentira ainda é fácil para você, observei. Eu te mostrei esse compartimento no nosso 10º aniversário, quando coloquei o colar da sua avó lá para a segurança. O rosto de Vanessa desmoronou.
Nolan, por favor, seja lá o que você pense que aconteceu, não é o que você acredita. Lawrence mudou depois que você começou a afastá-lo. Ficou obsessivo, controlador. Ele me ameaçou, ameaçou as crianças. E mesmo assim você ainda dorme com ele? Disse eu, deslizando meu telefone sobre a mesa para mostrar as fotos de vigilância. Ela encarou as imagens, a cor sumindo de seu rosto. Você está me seguindo. Estou documentando uma conspiração criminosa, corrigi. Espionagem corporativa, roubo de propriedade intelectual, fraude. Eu nunca quis nada disso, ela sussurrou. Cometi um erro anos atrás, e isso saiu do controle. Lawrence tem poder sobre mim agora. Que poder? Financeiro, ela admitiu. Estive movimentando dinheiro para ele, ajudando-o a esconder ativos da ex-esposa. Se isso vier à tona, posso enfrentar acusações. Isso era uma nova informação, útil. E o conteúdo do cofre? Vanessa olhou para baixo. Lawrence me fez contar a ele sobre isso. Disse que precisava de um seguro contra você. Eu não sabia o que havia lá dentro, juro. Nossa comida chegou, nenhum de nós tendo pedido. O garçom colocou salmão para ela, bife para mim, nossos pedidos habituais neste restaurante. Vanessa parecia confusa. Tomei a liberdade, expliquei. Velhos hábitos. Esse pequeno gesto, lembrar sua comida favorita, alcançou exatamente o que eu pretendia. Um lampejo de esperança cruzou seu rosto. Ela pensou que estava progredindo, que minha determinação poderia estar suavizando. Nolan, ela disse, alcançando minha mão sobre a mesa. Construímos uma vida juntos. 20 anos, isso tem que contar para alguma coisa. Permitiu contato brevemente antes de retirar a mão. Contava para tudo. É por isso que sua traição nunca poderá ser perdoada. Seus olhos se encheram de lágrimas. E Meredith? Você vai pelo menos vê-la? Ela é inocente em tudo isso. Ninguém é inocente, disse eu friamente. Mas considerarei, com uma condição. Qualquer coisa, Vanessa disse rapidamente. Recupere o conteúdo do cofre, tudo o que Lawrence levou. Ela hesitou. Ele mantém tudo trancado em seu escritório em casa. Não tenho acesso. Dê um jeito, insisti. Ou prosseguirei com acusações contra vocês dois. Enquanto terminávamos nossa refeição em um silêncio tenso, meu telefone vibrou com uma mensagem de Dylan. Tio Perry apareceu na cobertura. Diz que precisa falar com você urgentemente. Perfeito timing. As peças estavam se movendo exatamente como planejado. Tenho que ir, disse a Vanessa, sinalizando para a conta. Pense no que eu disse. Você tem 48 horas para recuperar esses materiais. Quando me levantei para sair, ela agarrou meu pulso. Nolan, há mais uma coisa que você deve saber. Essas notas ameaçadoras. Lawrence também está recebendo. Alguém mais está envolvido, alguém que sabe de tudo. Assenti, como se isso fosse novidade para mim. 48 horas, Vanessa. Depois, vou para o FBI. Perry estava andando de um lado para o outro na sala de estar da minha cobertura quando cheguei, parecendo não ter dormido há dias. Dylan estava sentado no sofá, observando seu tio com desconfiança evidente. Obrigado por vir, disse Perry, nervoso. Estive tentando te alcançar. Estive ocupado, respondi, servindo-me de um uísque. O que é tão urgente? Perry olhou para Dylan. Talvez devêssemos conversar em particular. Qualquer coisa que você tenha a dizer, pode dizer na frente do meu filho, insisti. Perry passou a mão pelo cabelo, um gesto que compartilhávamos, herdado de nosso pai. Lawrence está desmoronando, Nolan. Ele acha que alguém está tentando destruí-lo. Karma, observei friamente. Isso é sério. Ele está paranoico, bebendo muito. Está convencido de que você está por trás das ameaças, dos arrombamentos em seu escritório. Ergui uma sobrancelha. Arrombamentos? Alguém vasculhou o escritório dele em casa há 2 noites. Não levou nada de valor, só papéis, arquivos. Ele instalou câmeras de segurança em todos os lugares agora. Isso era novidade para mim e preocupante. Alguém mais estava movendo peças no tabuleiro. Por que está me contando isso? Perguntei. Perry parecia angustiado. Porque estou preocupado com Meredith e Vanessa. Elas estão ficando com ele agora. Lawrence insistiu, disse que precisavam de proteção, mas acho que ele só quer mantê-las sob controle. No final, ela sempre faz o que Lawrence quer. Terminei amargamente. Perry se aproximou, voz baixa. Tem mais. Encontrei algo na escrivaninha de Lawrence quando estive na casa dele na última semana.
Um rascunho de novos papéis de parceria para a Riker Construction, datado de 3 anos atrás. Ele planeja tomar o controle da empresa há anos. Por que me mostrar isso agora? Exigi. Você claramente sabia do relacionamento deles. Eu só descobri recentemente, Perry insistiu. Depois que tudo explodiu e estive tentando decidir de que lado ficar. O fato de você ter precisado pensar sobre isso me diz tudo o que preciso saber, disse eu, desdenhosamente. Perry me entregou um pendrive. Registros financeiros de Lawrence, contas bancárias, incluindo as offshore, transações entre ele e Vanessa por anos, e algo mais. Pagamentos para alguém chamado Alexander Voss. Pagamentos grandes. Peguei o pendrive, desconfiado dessa cooperação súbita. Por que a mudança de coração, Perry? Meu irmão parecia envergonhado. Lawrence me abordou no último mês. Queria que eu testemunhasse no caso de custódia de Meredith, dizendo que vi você sendo abusivo com Vanessa ao longo dos anos. Dylan respirou fundo. Isso é mentira. Eu sei, reconheceu Perry. Eu recusei. Foi quando percebi até onde ele estava disposto a ir. Isso não é mais só sobre um caso, Nolan. Ele quer te destruir completamente. Depois que Perry saiu, conectei o pendrive ao meu computador, examinando o conteúdo enquanto Dylan observava por cima do meu ombro. Podemos confiar nele? Dylan perguntou. Absolutamente não, confirmei. Mas a informação ainda pode ser útil. Os registros financeiros revelaram exatamente o que Perry descreveu, além de algo mais preocupante. Alexander Voss recebera mais de 2 milhões de dólares de Lawrence nos últimos 5 anos, pagamentos rotulados apenas como consultoria. Quem é Alexander Voss? Dylan se perguntou. Balancei a cabeça. Não sei, mas pretendo descobrir. Meu telefone tocou com outra mensagem de um amigo. Voss é a chave. Ele tem te observado por anos. Cabana 17, floresta de Mount Hood, meia-noite amanhã. Venha sozinho. Um amigo. Encarei a mensagem, uma sensação fria se instalando em meu estômago. Esse aliado misterioso sabia demais, o que o tornava perigoso. O que é? Dylan perguntou, notando minha expressão. Mostrei a mensagem. Alguém tem manipulado essa situação desde o início. Acho que é hora de descobrir quem. Você não pode ir sozinho, Dylan protestou. É obviamente uma armadilha. Toda armadilha pode se tornar uma oportunidade, disse a ele. Mas você está certo. Precisarei de reforço. Liguei para Rosalind, explicando a situação. Não gosto disso, ela disse após ouvir meu plano. Mas se você está determinado, posicionarei uma equipe na floresta ao redor da cabana. Ao primeiro sinal de problema, entramos. Naquela noite, enquanto Dylan dormia no quarto de hóspedes, revisei tudo o que havíamos aprendido. Alguém chamado Voss recebia pagamentos de Lawrence. Meu misterioso remetente sabia sobre Voss e queria se encontrar. Perry decidira de repente me ajudar após meses de indecisão. Muitas variáveis, muitos jogadores desconhecidos. Meu telefone tocou. Era Vanessa. Posso pegar os arquivos, ela disse sem cumprimentos. Lawrence guarda tudo em seu cofre no porão. Eu sei a combinação. Quando? Perguntei. Amanhã à noite. Ele estará em um jantar com clientes até tarde. Posso trazer tudo para você por volta da meia-noite. Meia-noite, o mesmo horário do meu encontro com um amigo. Impossível, disse a ela. Tenho um compromisso. Essa é nossa única chance, Nolan. Ela insistiu. Ele está falando em deixar o país, levar Meredith com ele, usar seu dinheiro e conexões para te destruir legalmente antes de ir. Considerei minhas opções. Tudo bem. A cobertura 23:30. Venha sozinha. Após desligar, mandei uma mensagem para Rosalind. Mudança de planos. Preciso de você na minha cobertura às 23 horas amanhã. Vanessa está trazendo os arquivos roubados. Sua resposta foi imediata. E o encontro na cabana? Eu cuido disso, assegurei. Apenas esteja pronta para uma possível traição na cobertura. Fui para a cama naquela noite com a mente acelerada, sentindo que tudo estava chegando ao ápice. Amanhã determinaria se meu plano teria sucesso ou falharia catastroficamente. O que eu não podia saber era que alguém mais estava monitorando minhas comunicações o tempo todo, antecipando cada movimento meu e preparando um contra-ataque que mudaria tudo. Na noite seguinte, a chuva batia contra as janelas da cobertura enquanto eu me preparava para a chegada de Vanessa. Mandei Dylan ficar com a família de seu melhor amigo por aquela noite, ignorando seus protestos.
Fosse o que fosse acontecer, eu não queria que ele estivesse no fogo cruzado. Às 22h45, Rosalind chegou com 2 membros de sua equipe, ex-contratados militares que agora trabalhavam para sua empresa de segurança privada. O prédio está seguro, ela informou, verificando sua arma antes de escondê-la sob o casaco. Temos olhos em todas as entradas. Se for uma armadilha, saberemos antes que cheguem ao elevador. E a situação na cabana? Perguntei. Meu associado Martin está posicionado lá com imagens térmicas. Se alguém aparecer, saberemos. Às 23h27, a recepção de segurança ligou para anunciar a chegada de Vanessa. Rosalind e sua equipe tomaram posições fora de vista enquanto eu ficava perto das janelas do chão ao teto, de costas para a porta, uma posição de poder deliberada. 1 minuto depois, o elevador apitou. Está aberto, chamei, sem me virar. Passos se aproximaram, pesados demais para serem de Vanessa. Girei para encontrar não minha esposa, mas Lawrence parado na minha sala de estar, Perry ao seu lado, parecendo profundamente desconfortável. Surpreso? Perguntou Lawrence, com um sorriso sarcástico. Não particularmente, respondi, mantendo minha compostura. Onde está Vanessa? Segura, Lawrence assegurou. Ao contrário de você. Ele sacou uma arma, a mesma que usara para ameaçar meus filhos. Os olhos de Perry se arregalaram. Bem, Lawrence, você disse que só íamos conversar. Os planos mudam, disse Lawrence desdenhosamente. Seu irmão precisa entender sua posição. Mantive meu rosto impassível, sabendo que Rosalind estava observando, esperando o meu sinal. E qual é essa posição? De derrota completa, declarou Lawrence. Eu tenho sua esposa, tenho sua filha. Bem, minha filha. Tenho os planos futuros da sua empresa. Até amanhã, a esta hora, seus clientes estarão pulando para meu novo empreendimento. Tanto esforço, observei. 8 anos dormindo com minha esposa, roubando minha propriedade intelectual, pagando esse misterioso Voss. Diga-me, valeu a pena? A expressão de Lawrence vacilou. Como você sabe sobre Voss? Eu sei de tudo, Lawrence, blefei. Cada conta offshore, cada suborno, cada esquema de chantagem. A questão é, Vanessa sabe o que você realmente tem feito? Perry se afastou de Lawrence, sentindo a situação se deteriorar. Lawrence, talvez devêssemos apenas ir. Isso não é... Cale-se, Lawrence cortou. Seu irmão destruiu meu casamento anos atrás. Tomou clientes que deveriam ser meus. Isso é justiça. Ri friamente. Isso é patético. Você não conseguiu construir seu próprio sucesso, então decidiu roubar o meu, incluindo minha esposa e filha. Lawrence ergueu a arma mais alto. Você sempre achou que era melhor que eu. O homem que se fez sozinho, que começou do nada. Você já contou a Vanessa que seu primeiro grande cliente veio através das conexões da minha família? Que sem mim, você ainda estaria despejando fundações de concreto? É isso que tudo isso tem sido? Orgulho ferido? É sobre o que é meu, gritou Lawrence. A empresa deveria ter sido de parceiros iguais desde o início. Em vez disso, você assumiu o controle majoritário e me tratou como um empregado. Dei um passo à frente, ignorando a arma. Porque é isso que você é, Lawrence. Um empregado. Um medíocre, aliás. A mão de Lawrence tremia de raiva. Você acha que não vou atirar em você aqui mesmo? Se esse fosse seu plano, você já teria feito isso, observei calmamente. Agora abaixe a arma antes que minha equipe de segurança te derrube. No momento certo, Rosalind e seus associados surgiram, armas apontadas para Lawrence e Perry. O rosto de Lawrence se contorceu de fúria. Você acha que isso muda alguma coisa? Eu ainda tenho tudo o que preciso para te destruir. Não exatamente. Veio uma voz feminina do elevador. Todos nos viramos para ver Vanessa parada ali, segurando uma grande pasta de couro. Atrás dela estava Meredith, olhos vermelhos de tanto chorar. O que você está fazendo aqui? Exigiu Lawrence. Você deveria esperar no carro. Estou cansada de esperar, declarou Vanessa. Cansada de me esconder, cansada de ser controlada. Ela deu um passo à frente, colocando a pasta na mesa de centro. Tudo o que ele tirou do cofre. Tudo. Lawrence avançou sobre ela, mas o associado de Rosalind o interceptou, desarmando-o com eficiência praticada. Sua estúpida. Lawrence cuspiu para Vanessa. Depois de tudo que fiz por você. Você não fez nada além de me manipular e ameaçar por anos, respondeu Vanessa, a voz firme apesar do medo evidente. Usou meu único erro para controlar toda a minha vida.
Ela se virou para mim. Não posso desfazer o que fiz, Nolan, mas posso impedir que isso destrua mais alguma coisa. Perry deu um passo à frente. Nolan, juro que não sabia da arma. Pensei que íamos apenas conversar. Guarde isso, interrompi. Você escolheu seu lado há muito tempo. Meredith se aproximou de mim hesitante. Papai? Quero dizer, Nolan. Agora não, interrompi, virando-me para Rosalind. Mantenha Lawrence seguro. Perry também. Você não pode me segurar aqui, protestou Perry. Me observe, respondi friamente. Enquanto a equipe de Rosalind amarrava Lawrence e Perry, meu telefone vibrou com um alerta de Martin na cabana. Sujeito se aproximando da cabana a pé. Homem, aproximadamente 60 anos, carregando uma maleta. O misterioso amigo havia chegado ao ponto de encontro. Mostrei a mensagem para Rosalind. Preciso ir agora. O quê? Ela perguntou incrédula. E eles? Apontou para os cativos. Mantenha-os seguros. Estarei de volta em 2 horas. Virei-me para Vanessa e Meredith. Vocês duas fiquem aqui também. Não terminamos. Nolan, por favor, Vanessa começou, mas eu já estava indo para o elevador. Pai, espere, chamou Meredith, a palavra pai me atingindo como um golpe físico. Hesitei, depois continuei sem olhar para trás. Enquanto as portas do elevador se fechavam, ouvi a voz desesperada de Lawrence. Ele vai ver vós. Pare-o. A peça final estava prestes a se encaixar. A viagem para Mount Hood levou pouco mais de 1 hora, a estrada florestal escorregadia com a chuva e traiçoeira na escuridão. Mantive os faróis desligados ao me aproximar da área da cabana, estacionando a 1/4 de milha e prosseguindo a pé com apenas uma pequena lanterna tática para me guiar. Martin materializou-se entre as árvores como um fantasma. Sujeito entrou na cabana há 20 minutos. Nenhum outro movimento desde então. Mais alguém na área? Não que tenhamos detectado, ele confirmou. Mas a visibilidade é ruim neste tempo. Entreguei-lhe meu telefone. Se eu não sair em 30 minutos, ligue para este número. Eu havia programado a linha direta da agente do FBI Teresa Hammond, uma ex-cliente que me devia um favor. A cabana era pequena e rústica, uma luz fraca visível pelas janelas chuvosas. Circulei-a uma vez, confirmando que não havia outras saídas além da porta da frente e uma pequena janela do banheiro, estreita demais para um adulto escapar. Respirando fundo, bati com firmeza. Está aberto, chamou uma voz de dentro. Entrei com cautela, a mão perto da arma escondida na cintura. O interior da cabana era espartano. Uma mesa, 2 cadeiras, uma pequena cozinha e um fogão a lenha que fornecia calor e a única iluminação do ambiente. Sentado à mesa estava um homem mais velho, com cabelos prateados e traços aristocráticos, vestido com um terno caro apesar do ambiente selvagem. Diante dele, havia uma maleta de couro e uma garrafa de bourbon com 2 copos. Nolan Riker, ele me cumprimentou. Finalmente nos encontramos pessoalmente. Sou Alexander Voss. Permaneci de pé. Você é um amigo. Ele sorriu levemente. Prefiro me considerar um observador interessado. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. Prefiro ficar de pé, respondi friamente. Por que você tem me enviado essas mensagens? Qual é sua conexão com Lawrence? Voss serviu-se de um drink. Lawrence Woodfield é apenas um peão. Um idiota útil com recursos e uma conveniente fraqueza pela sua esposa. Você orquestrou isso, percebi. O caso, a traição, tudo. Ele riu. Dê-me algum crédito, mas não muito. O caso foi orgânico o suficiente. Sua esposa estava solitária. Lawrence era atencioso. Eu simplesmente alimentei a situação quando a descobri. Por quê? Exigi. O que você poderia ganhar destruindo minha família? Voss me estudou por um longo momento. O nome Thomas Riker significa algo para você? A pergunta me pegou desprevenido. Meu pai, ele morreu quando eu tinha 12 anos. Acidente de construção. Foi isso que sua mãe te contou? Perguntou Voss, seu tom de repente afiado. Um calafrio me percorreu. Do que você está falando? Voss abriu sua maleta, retirando um arquivo que deslizou pela mesa. Thomas Riker não morreu em um acidente. Ele foi assassinado depois de descobrir que sua empresa de construção estava sendo usada para lavar dinheiro para certas empresas criminosas em Portland. Encarei o arquivo, mas não toquei. Você está mentindo. Veja por si mesmo, insistiu Voss. Relatórios policiais, descobertas de autópsia suprimidas por um legista corrupto,
Depoimentos de testemunhas que misteriosamente desapareceram das evidências. O que isso tem a ver comigo? Perguntei, embora uma suspeita terrível estivesse se formando. Tudo, disse Voss simplesmente. Porque o homem que ordenou o assassinato do seu pai foi meu irmão, Victor Voss. E você, Nolan, passou os últimos 15 anos destruindo sistematicamente todas as conexões comerciais que minha família já teve neste estado. A revelação me atingiu como um golpe físico. Eu nunca mirei na sua família. Eu nem sabia. Claro que não sabia conscientemente, interrompeu Voss. Mas inconscientemente, você foi atraído para as mesmas indústrias, os mesmos clientes. Um por um, você tomou contratos de empresas ligadas aos nossos interesses, nos custando milhões. Então isso foi vingança, concluí, por algo que eu nem sabia que estava fazendo. Voss balançou a cabeça. Não vingança, seguro. Eu precisava de influência sobre você antes que destruísse tudo. Lawrence proporcionou essa oportunidade. Dormindo com minha esposa e gerando um filho? Perguntei, incrédulo. O caso foi conveniente, explicou Voss. Mas o que eu realmente precisava era acesso aos seus planos de negócios, seus relacionamentos com clientes. Lawrence era motivado por ganância e ego, a combinação perfeita para a manipulação. Sentei-me finalmente, processando essas informações. Você tem pago Lawrence para me espionar. Eu tenho pago Lawrence para ser meus olhos dentro da sua empresa, corrigiu Voss. Para identificar quais dos seus movimentos poderiam impactar os interesses da minha família. O caso com sua esposa foi apenas um bônus. Deu a ele acesso à sua casa, à sua vida pessoal. E a mensagem que começou tudo isso? Perguntei. Por que expô-los agora? Voss sorriu friamente. Porque Lawrence se tornou um problema. Muito emocionalmente envolvido, muito instável. Eu precisava que você soubesse o que estava acontecendo para que pudesse lidar com o problema por mim. Você esperava que eu o matasse, percebi. Eu esperava que você o destruísse, esclareceu Voss. Se essa destruição seria literal ou figurativa, não importava para mim. Mas eu conhecia sua reputação, o empresário implacável que nunca perdoa uma traição. Lawrence assinou sua própria sentença de morte no momento em que tocou sua esposa. Levantei-me abruptamente. Você me julgou mal. Não sou um assassino. Talvez não, concedeu Voss. Mas você é um destruidor, Nolan. Você desmantelará a vida de Lawrence peça por peça. Você o deixará com nada. E quando terminar, eu entrarei para oferecer a ele uma saída em troca de certas considerações. E quanto a Vanessa, Meredith? Elas foram apenas danos colaterais no seu jogo? Voss deu de ombros. Família é sempre um dano colateral nas guerras dos homens. Você deveria saber disso melhor do que a maioria. Por que me contar isso agora? Exigi. Você poderia ter permanecido nas sombras. Porque chegamos a um ponto de inflexão, explicou Voss, inclinando-se para a frente. Meu irmão está morrendo. Câncer. Ele quer fazer as pazes antes do fim, inclusive com o filho de Thomas Riker. Fazer as pazes? Repeti, incrédulo. Ele mandou matar meu pai. E se arrependeu todos os dias desde então, afirmou Voss. Ele quer te encontrar, explicar, oferecer restituição. Ri amargamente. Não há restituição por assassinar o pai de alguém. Há a verdade, retrucou Voss. Não é isso que você tem buscado todo esse tempo? A verdade por trás de cada traição? Ele estava me manipulando, eu sabia. Mas a possibilidade de finalmente entender o que aconteceu com meu pai, a história real, não a versão suavizada que minha mãe me contou, era quase irresistível. O que acontece agora? Perguntei. Voss fechou sua maleta. Isso depende de você. Lawrence está acabado. Ambos sabemos disso. Seu casamento acabou. Mas sua empresa permanece, seu filho permanece, e agora você tem a verdade sobre seu pai. O que você quer de mim? Nada agora, disse Voss, levantando-se. Considere essas informações um gesto de boa-fé. Meu irmão está no Hospital Providence, quarto 412. Ele tem talvez uma semana de vida. Se você vai visitá-lo, é sua escolha. Quando Voss se dirigiu à porta, chamei-o. Isso não muda nada. Se o que você está dizendo é verdade, sua família destruiu a minha primeiro. Voss pausou na porta. Há algo que você deveria saber sobre Meredith. Lawrence não é o pai dela. Meu coração pareceu parar. O quê? O DNA não mente, disse Voss. Mas o ego de Lawrence sim.
Ele convenceu a si mesmo e a Vanessa de sua paternidade, porque isso servia aos seus propósitos, dava a ele controle sobre sua esposa. Então quem? É sua, Nolan. Sempre foi. Com essa revelação final, Voss desapareceu na chuva, deixando-me sozinho com um arquivo cheio de verdades explosivas e ainda mais perguntas do que antes. A volta para Portland passou em um borrão, minha mente girando com as revelações de Voss. Se o que ele afirmava sobre meu pai, sobre Meredith, fosse verdade, tudo o que eu pensava saber fora construído sobre mentiras. Liguei para Martin. Siga Voss. Quero saber para onde ele vai, com quem ele fala. Já estou nisso, ele confirmou. Ele está voltando para Portland. Em seguida, liguei para Rosalind. Algum desenvolvimento? Lawrence tentou escapar, ela relatou. Levou um choque de taser por isso. Perry tem sido cooperativo, principalmente chorando sobre lealdade familiar. Vanessa e Meredith estão esperando no quarto de hóspedes. E a pasta que Vanessa trouxe. Tudo parece estar lá. Todos os arquivos, o disco rígido, até a chave do cofre de depósito. Encerrei a ligação e disquei um novo número, o da obstetra de Vanessa, doutora Elisa Montgomery. Apesar da hora tardia, ela atendeu. Doutora Montgomery, aqui é Nolan Riker. Desculpe-me por ligar a esta hora, mas é uma emergência. Sr. Riker, está tudo bem com Vanessa ou Meredith? Preciso verificar algo sobre o nascimento de Meredith, disse diretamente. Foi feito algum teste de paternidade? Houve uma longa pausa. Sr. Riker, você sabe que não posso divulgar. Doutora, minha família está desmoronando com base em uma alegação sobre a paternidade de Meredith. Preciso saber a verdade. Outra pausa. Não houve teste de paternidade porque nunca houve dúvida. Você estava presente no nascimento. A tipagem sanguínea correspondia. Não havia motivo para testar. Mas se Lawrence Woodfield alegou paternidade, isso seria cientificamente impossível. Meredith tem um antígeno sanguíneo raro que aparece na sua linhagem familiar. Lawrence não poderia ser o pai biológico dela. Alívio me inundou, seguido imediatamente por raiva. Eles mentiram sobre a coisa mais fundamental que um pai poderia imaginar: a paternidade de seu próprio filho. Obrigado, doutora, disse, encerrando a ligação. Quando cheguei à cobertura, meu caminho estava traçado. Isso terminava essa noite. Encontrei Lawrence e Perry ainda presos na sala de estar, a equipe de Rosalind mantendo guarda. Vanessa e Meredith saíram do quarto de hóspedes quando ouviram minha chegada. Todos se sentem, ordenei, minha voz não deixando espaço para discussão. Isso termina agora. Meredith parecia aterrorizada, Vanessa resignada, Lawrence permanecia desafiador, enquanto Perry parecia ter envelhecido anos nas horas que estive fora. Acabei de vir de um encontro com Alexander Voss, anunciei, observando o rosto de Lawrence perder a cor. Eu sei de tudo. O acordo que você tinha, os pagamentos, a espionagem. Nolan, posso explicar? Começou Lawrence. Cale-se, cortei. Você disse mentiras suficientes para uma vida inteira. Virei-me para Vanessa. Você sabia que Meredith é minha filha biológica? Os olhos de Vanessa se arregalaram em choque genuíno. O quê? Não, Lawrence disse. Lawrence mentiu, afirmei categoricamente. Acabei de confirmar com a doutora Montgomery. Meredith tem o mesmo antígeno sanguíneo raro que meu pai e eu. Lawrence não poderia ser o pai dela. Meredith arfou, olhando entre todos nós em confusão. Então você é meu verdadeiro pai? Sempre fui seu verdadeiro pai, disse a ela, minha voz suavizando ligeiramente. A biologia apenas confirma o que sempre foi verdade. Lawrence balançou a cabeça desesperadamente. Não, isso é impossível. Eu nunca te disse nada, gritou Vanessa. Você me convenceu. Você me mostrou supostas evidências. Assenti para Rosalind, que cortou as amarras de Lawrence. Você tem exatamente 1 minuto para se explicar antes que eu mande te prender por espionagem corporativa, sequestro e fraude. Lawrence se levantou, esfregando os pulsos. Voss me abordou há 5 anos. Disse que precisava de informações sobre seus negócios. Ofereceu um pagamento substancial. Parecia inofensivo no início, apenas relatar sobre contratos, clientes. E minha esposa, minha filha, foram apenas prêmios extras? Perguntei friamente. O caso começou antes de Voss, admitiu Lawrence. Mas ele encorajou,
Disse que me dava influência. Quando Vanessa ficou grávida pela segunda vez, ele sugeriu que eu reivindicasse a paternidade, criou evidências falsas. Você me manipulou por 15 anos, sussurrou Vanessa, o horror surgindo em seu rosto. Usou minha culpa por um erro para controlar tudo. Chega, interrompi. Aqui está o que acontece agora. Lawrence, você vai assinar toda a sua participação na Riker Construction. Vai confessar espionagem corporativa por escrito. Depois, vai sair de Portland e nunca mais contatar minha família. E se eu recusar? Desafiou Lawrence, um resquício de sua antiga arrogância retornando. Sorri friamente. Então eu libero tudo o que tenho sobre você e Voss para o FBI. O irmão dele pode estar morrendo, mas a família Voss ainda tem muito a perder. Quanto tempo você acha que sobreviveria uma vez que soubessem que você foi exposto? Derrotado, Lawrence desabou de volta na cadeira. Que escolha eu tenho? Nenhuma, confirmei. Virei-me para Perry. Quanto a você, irmão? Perry olhou para cima, olhos suplicantes. Nolan, eu estava tentando proteger a família, impedir que as coisas explodissem. Jogando dos dois lados, considerando mentir sobre eu ser abusivo, balancei a cabeça em desgosto. Você não é mais bem-vindo na minha casa ou nos meus negócios. A cabana da família é sua. Venda, fique com ela, não me importa. Mas estamos acabados. Nolan, por favor, começou Perry. Estamos acabados, repeti com firmeza. Finalmente, virei-me para Vanessa e Meredith. Vanessa, estou pedindo o divórcio. Fornecerei termos de acordo justos, mas nosso casamento acabou. A traição pode ter sido construída nas mentiras de Lawrence, mas você escolheu continuá-la por anos. Vanessa assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Nunca esperei perdão. Só por favor, não exclua Meredith. Olhei para minha filha, verdadeiramente minha filha, seu rosto tão parecido com o meu em sua teimosia e inteligência. Meredith fica comigo. Se você quiser contestar isso, podemos deixar que ela decida. Meredith deu um passo à frente. Quero ficar com você, pai, se estiver tudo bem. É mais do que tudo bem, assegurei, permitindo-me o primeiro sorriso genuíno em semanas. A aurora estava rompendo quando a equipe de Rosalind escoltou Lawrence para assinar os papéis necessários. Perry saiu sem dizer mais uma palavra, o peso de suas escolhas visível em seus ombros curvados. Vanessa concordou em se mudar para a casa de sua irmã enquanto os procedimentos de divórcio começavam. Enquanto a cobertura se esvaziava, encontrei-me sozinho com meus filhos, ambos, Dylan tendo retornado cedo naquela manhã. O que acontece agora, pai? Perguntou Dylan. Olhei para o arquivo Voss na mesa, pensando no homem moribundo no Hospital Providence, que ordenara o assassinato do meu pai décadas atrás. Agora reconstruímos, disse, colocando um braço ao redor de cada um deles. E lembramos de quem podemos confiar. Meu telefone vibrou com uma última mensagem de voz. O fechamento aguarda. Quarto 412. Apaguei a mensagem. Victor Voss poderia morrer sem meu perdão. Algumas traições eram simplesmente imperdoáveis. Lá fora, a chuva havia parado. Um novo dia estava começando, não uma página em branco. Eu nunca esqueceria ou perdoaria aqueles que me traíram, mas um novo capítulo, escrito nos meus termos. Vamos para casa, disse aos meus filhos. O verdadeiro trabalho começa agora. Aqui termina nossa história. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Obrigado pelo seu tempo. Se gostou desta história, inscreva-se neste canal.